Quero saudar a todas as irmãs e irmãos que vão assistir a este programa, o 7º programa da série Diálogo em Tempos de Crise. Quero saudá-los e saudá-las na graça, na paz e no amor de Jesus Cristo. Neste programa temos o privilégio de contar com a participação da reverenda Giselma Matos, presbítera da 1ª Região Eclesiástica e que é a atual secretária executiva do Colégio Episcopal. Também vamos contar com a participação do professor Robson Ramos de Aguiar, que é o diretor-geral da Rede Metodista de Instituições de Educação. E, por fim, vamos contar com a participação da doutora Juliana de Souza Iade, que é a pessoa de referência nacional do Ministério de Combate ao Racismo. Que seja esse programa edificante para todos e todas nós. Prezada reverenda Giselma, ainda estamos em tempos de pandemia. E nesses tempos, verifica-se que, além da fragilidade do nosso sistema de saúde pública em todos os níveis, houve um aumento também significativo e lamentável de violência às mulheres e feminicídio, aumentando esta taxa. Isto revela também que as medidas protetivas por parte do Estado são também muito precárias e, em alguns casos, elas até inexistem concretamente. Como mulher, pastora, mãe e exercendo uma função nacional, como avalias este momento em que os desafios trazem esta realidade para a vida, para a missão da Igreja, e notadamente em tempos de muita fragilidade social e econômica? A paz do Senhor, minhas irmãs e meus irmãos. É com alegria que estamos neste diálogo, um momento muito importante em que estamos discutindo o tema da violência contra a mulher. Por isso as mulheres, quinta-feira, usam preto na campanha Violência contra as Mulheres. Nós pensamos na fragilidade do nosso sistema de saúde pública e na situação que está acontecendo no nosso país em razão da pandemia do Covid-19. É claro que com as mulheres dentro de casa, com os filhos, com os esposos, e tendo um relacionamento muito difícil, às vezes até muito ruim, tem aumentado demais a questão da violência contra a mulher e o feminicídio. Os índices são altíssimos. Chega-se a constar nas pesquisas e estatísticas 431% de denúncias de casos de violência contra as mulheres feitas por vizinhos, por pessoas que denunciam por elas, porque essas mulheres estão confinadas em suas casas, saindo poucas vezes, e isso tem levado então a uma situação de agressão ainda muito maior. E o feminicídio subiu de março a abril 22%, segundo as estatísticas. É certo que nós não conseguiremos falar de tudo nesse momento de diálogo, porque é um tempo pequeno. Mas as medidas que o Estado propõe, as medidas protetivas, delegacias de mulheres, o 180 como um número de referência para ligarmos quando estamos em situação de risco, nem sempre atendem. Nem sempre as delegacias de mulheres ou delegacias que podem receber as denúncias também funcionam 24 horas por dia. Então as mulheres estão em risco o tempo todo. O aumento da violência é muito grande. E aí vocês devem estar pensando, por que vocês estão falando disso dentro da igreja ou para a igreja? Porque em todos os lugares, todos os grupos, ricos, pobres, grandes ou pequenos, todos estamos sofrendo com a violência
que a gente chama doméstica, mas que não é só doméstica. É uma violência também que parte para outras áreas. Temos a violência sexual, violência psicológica, violência patrimonial, violência religiosa, violência da submissão e dominação. Temos inúmeros aspectos dessa violência, que nós não vamos relatar aqui agora. Mas como mulher, como mãe, como pastora, eu avalio esse momento como um momento crítico, mas também como um momento em que a igreja precisa se levantar, anunciar e denunciar. Onde a igreja pode se posicionar sim, onde a igreja pode se manifestar e criar momentos, e criar diálogos, criar rodas de conversa, a fim de que essas mulheres possam ser alcançadas. Ainda existe um mito muito grande dentro das igrejas para se conversar sobre violência doméstica ou sobre violência contra a mulher. Mas quando nós olhamos os órgãos do governo e aí vemos o número de denúncia, 40% das mulheres que denunciam nos órgãos oficiais são mulheres que denominam-se protestantes evangélicas. E existem mulheres que são das nossas igrejas também. Mas também a violência dos agressores, também muitas vezes não são somente maridos que não são da igreja. Muitas vezes os maridos da igreja também são violentos. Os líderes da igreja também são violentos. E nós estamos vivendo a violência em todos os níveis da nossa vida. Por isso, no ciclo da violência, não sofre somente a mulher. As crianças, toda a família sofre. Precisamos arregaçar as mangas e, como igreja, realmente darmos nome à violência. Um nome muito importante, que é o pecado. Violência é pecado. E nós somos parte do corpo de Cristo. E quando um membro da igreja sofre, todos sofrem, porque o corpo todo está em sofrimento. E nós queremos convidar você a pensar nisso. Jesus era um homem que amava as mulheres, convivia com as mulheres, respeitava as mulheres e muitas vezes mudava a sua atitude para ajudar essas mulheres. Ele se deixou tocar por elas, ele atendeu o pedido da mulher cananeia, ele estava com as mulheres, porque ele compreendia os seus sofrimentos, as suas dores, as suas tristezas. Nós convidamos você, qualquer pessoa que estiver vendo este diálogo, a também ser parte desse grupo que vai lutar contra a violência que as mulheres têm sido acometidas a cada dia. Que você possa denunciar, que você possa levantar a sua voz, que você possa clamar, que você possa aconselhar, porque é isso que nós precisamos fazer. E eu conclamo aqui as mulheres de oração, mulheres intercessoras, mulheres que trabalham, mulheres que dirigem, mulheres que são lideranças da igreja, que vocês estejam atentas para perceber as pessoas que estão sendo violentadas à nossa volta e que não têm coragem de falar, têm medo, têm vergonha, não querem se expor. Então nós, como mulheres que profetizamos, mulheres que cremos num Deus vivo, precisamos anunciar e denunciar toda e qualquer forma de violência em nosso país. Amém. Professor Robson, a atual situação envolvendo as instituições educacionais em todos os níveis tem sofrido um olhar urgente e necessário ao processo educativo, considerando as medidas restritivas dos órgãos de saúde pública face à pandemia do Covid-19. Além da adaptação pedagógica e estrutural, certamente que a crise econômica no setor educacional privado e notadamente no setor confessional está atingindo as instituições de maneira muito significativa. Como diretor-geral da rede, o irmão tem interpretado esta realidade e quais são, no seu entendimento, as medidas a serem tomadas para que a educação seja, de fato, uma forma de expressão da ação missionária da Igreja Metodista? Olá, Bispo, graça e paz, Deus abençoe a vida do senhor, da sua família. Queria agradecer, como Educação Metodista, queria agradecer esse espaço de diálogo que o senhor está proporcionando. Isso é importante para a vida da igreja, enriquece muito, né, tanto a igreja quanto
a sua área educacional. Então, queria dizer que é um privilégio para nós estar aqui nesse momento conversando um pouco sobre esse novo momento da educação metodista e essas questões aí da pandemia. Realmente, bispo, o que a gente pode perceber é que todo o processo aconteceu de forma muito rápida, né, onde nós tivemos que fechar as nossas instalações em obediência aí à legislação estadual, municipal, e isso foi rápido. Mas também vejo assim, que nós nos adaptamos rapidamente também. O que nós fizemos? Subimos todos os alunos e alunas para a plataforma de EAD e com isso não paramos, né? Tanto na educação básica quanto na educação superior. Isso foi fundamental para a gente conseguisse aí, se adaptar rápido a esse processo. A gente vê também que os nossos colaboradores foram bastante eficientes, né, nesse trabalho de home office. Todo esse suporte hoje que é dado à estrutura educacional está todo em home office, e a gente também percebe que isso houve uma grande eficiência para que o setor educacional nosso não tivesse nenhuma interrupção. Eu percebo aí que para o futuro, né, vai mudar tudo, muitas coisas, né, nós vamos ter aí um novo normal. A gente já vinha falando aí de duas coisas constantemente, precisava de muita tecnologia, muita inovação, então isso agora passa a ser fundamental. Vemos também que para o funcionamento a gente vai passar aí por novos protocolos de funcionamento, onde haverá exigências para que a gente possa abrir novamente as nossas instituições. Então, isso tudo a gente está enxergando aí pela frente. Também vemos muitas oportunidades. Estamos mapeando várias oportunidades aí para a educação metodista, para que ela possa ter um olhar para o futuro, um olhar de esperança, um olhar assim de que a gente vai capitalizar todas essas boas mudanças que vão acontecer. A gente é uma instituição centenária, né, bispo? Então a gente está acostumado aí a passar por muitas mudanças, né? A gente tem vivido essas mudanças culturais, mudanças tecnológicas e a instituição, a educação metodista, ela tem superado tudo isso e seguindo em frente. Então o que a gente olha para o futuro é um olhar. Sabemos que teremos desafios, mas viemos com um olhar de muitas oportunidades. A gente estava analisando, né, agora há pouco tempo, que essa questão, aquele preconceito que havia de cursos em EAD, cursos presenciais, isso já não vai mais existir, né? Disciplinas que eram presenciais, disciplinas em EAD, isso também, né, a gente já está começando a ver que os alunos, né, e alunas eles não fazem mais diferença. Então, claro, vai continuar existindo turmas presenciais, isso vai continuar, mas o preconceito em relação ao que é presencial do que ao que é em EAD, esse foi extinto totalmente. Vemos aí novas oportunidades para frente, né, com várias situações novas que podem acontecer, e a gente já está mapeando para se preparar. Na educação básica, nós vemos aí que o Congresso tem avançado em relação ao homeschool, então provavelmente deve acontecer aí uma aprovação dos alunos de educação básica poderem estudar em casa. Então isso vai mudar também o processo educacional na parte de educação básica. Mas o mais importante para nós é manter a essência, manter os pilares do nosso planejamento estratégico. Dentro do pilar, temos um pilar do planejamento estratégico, que é o pilar da nossa confessionalidade, a gente não pode perder isso. Fortalecer, está lá dentro da nossa estrutura, está para fortalecer a nossa confessionalidade, manter a qualidade, manter toda essa estrutura que a gente vem formando, né, e melhorar nossa tecnologia, melhorar tudo aquilo que é preciso para que no futuro a gente possa capturar
todas essas oportunidades que esse novo momento vai trazer para o setor educacional. Manter os nossos valores, né, os valores éticos cristãos, isso é importante para nós. Isso a gente, independente do processo presencial, online, isso a gente precisa manter, fortalecer, porque isso vai ser, já é hoje um grande diferencial e vai continuar sendo um grande diferencial no processo educacional. Então, é isso que a gente vê aí para o futuro, né? Ver situações novas que foram, né, estavam programadas aí para acontecer nos próximos 5, 6 anos, foram antecipadas em virtude dessa pandemia. Mas é um grande momento de oportunidade, todos aqui estamos vendo isso, né? E vamos sair mais forte do que entramos nessa crise, né? É uma crise de saúde, né? Mas que ela vai passar, né? E a gente vai sair mais forte dela. Acho que são os pontos aí que eu queria tratar como educação metodista dentro desse processo aí que a gente chama do pós-pandemia. Prezada irmã, doutora Juliana, além das graves consequências da pandemia provocadas pelo Covid-19, tanto em termos de óbitos, internações hospitalares e sofrimento das famílias diretamente atingidas ou não, vem à tona também a realidade do racismo latente na sociedade, e manifesto de forma inquestionável através de organismos de repressão e órgãos de controle da segurança pública. Casos recentes na América do Norte e também em nosso país têm manifesto esta dura realidade cotidiana de negros e negras. Assim, como coordenadora de um ministério pastoral de combate ao racismo e como mulher negra militante em relação a este tema, que leitura fazes, né, desses acontecimentos e qual é, no seu entendimento, o papel a ser desempenhado pela Igreja nestes tempos de enfrentamento do pecado do racismo? Graça e paz, Bispo Virgílio, é um prazer estar aqui conversando com o senhor e eu cumprimento também a todas as pessoas que nos assistem. E começo já dizendo que sim, né, nós estamos diante de um grande desafio e a pandemia, né, que em princípio parecia nos igualar, né, colocando todas as pessoas no mesmo barco, inclusive essa foi uma frase muito falada nas redes sociais sobretudo, de repente, mas não sem um aviso prévio, dado as desigualdades que nós vivenciamos, que são sistêmicas, estruturais e naturalizadas, expôs uma ferida aberta, né? Que o pertencimento étnico-racial, ele tem sido um determinante de vida e morte nesse país. E eu quero trazer a questão étnico, né? Porque quando nós olhamos para os povos indígenas, eles também têm sido fortemente atingidos e um impacto, né, nessa geração que a gente não consegue mensurar. E aí a gente lembra que é uma doença, né, um vírus que atinge inicialmente os bairros de alto padrão das capitais, né, do país, e de repente a grande letalidade ela vai acontecer nas regiões periféricas, nas periferias, né? E isso por uma série de fatores, né? Desde condição e acesso ao mundo do trabalho, a ausência de saneamento básico, atendimento no SUS, isso sem contar no âmbito da educação. Recentemente, o lugar onde eu trabalho realizou uma pesquisa de alcance nacional para saber, né, como as crianças e adolescentes das escolas públicas estão acessando o ensino remoto. E no percentual mapeado, né, a maioria
das crianças, das famílias que não receberam orientação nem o material, né, distribuído pelas redes, tem um recorte, né? Essas famílias, essas crianças se autodeclaram como negros e são moradores de favelas ou comunidades. E aí, mais uma vez, nós temos o CPF e o CEP como determinantes de acesso às políticas públicas, né, que garantem direitos sociais. Por falar em direitos sociais, né, quando a gente olha, né, o sistema da própria segurança pública, e aí é um tema tão sensível quanto problemático, uma vez que o órgão, né, se restringe à ação da polícia militar. E isso tem um impacto gigantesco, novamente, né, sobre as pessoas pretas, sobre as periferias, né, sobre as pessoas que são empobrecidas. E aí eu quero trazer um dado, né, do Atlas da Violência, que é produzido pelo IPEA com uma certa periodicidade. A última pesquisa, né, realizada, e os dados trazidos pelo Atlas apontava que a cada 23 minutos um jovem negro é morto no Brasil. E nós estamos diante de um cenário em que a morte ela está naturalizada. De alguma forma, né, os jovens que estão morrendo, eles já foram atingidos por outras privações, né, de direito social, como escolarização, como trabalho, saúde, lazer, cultura, moradia. E isto é acompanhado por um outro fator, né, que eu quero chamar a atenção, que é a criminalização do corpo negro. Uma criminalização, né, que te coloca, que nos coloca, né, como negros e negras, né, de frente com a morte. Seja por asfixia, seja por 111, 88, 16 tiros de fuzil. Uma criminalização que expõe o corpo negro a uma série de eventos de humilhação e humilhação social, né, que é um fenômeno histórico, no qual e aí assim, qual pessoa negra, né, nesse país que nunca se sentiu perseguida, né, pelo segurança dentro de um supermercado, dentro de uma loja, dentro de um estabelecimento? E isso é a manifestação, né? Estas são manifestações do racismo cotidiano que impacta a vida, né? As vivências e as experiências de uma pessoa negra. E eu considero, né, que o papel da igreja, né, neste momento, mas em todos os momentos da nossa história, precisa ser, como Igreja de Cristo, né, reconhecer que temos sim pecado contra Deus por meio de nossa omissão, por meio da negação do racismo, né, que está dentro e fora das igrejas e que impacta diariamente 56% da população brasileira. Impacta crianças, jovens, adultos, a primeira infância, os adolescentes, né, homens e mulheres. E eu acho que nós, né, falando da nossa realidade, das nossas vivências como metodistas, nós precisamos estar atentos, né, aos documentos que já foram produzidos pela nossa igreja. Quando a gente fala de pastoral, de combate ao racismo, nós estamos falando pelo menos de 45 anos de história de uma igreja que vem se posicionando como uma instituição que diz não ao racismo, né, que diz não às práticas de discriminação racial que são produzidas aí por preconceitos, né, e uma série de fatores que de fato impede a vida abundante. E aí nós temos pronunciamentos do próprio Colégio Episcopal, né, pronunciamentos da pastoral, temos um programa nacional antirracismo, né, da Igreja Metodista, que nos dão diretrizes de como fazer.
os cânones mesmo, né? Eu não quero descontextualizar, mas quando fala da questão da missão, né? Ele traz, né? Que a igreja ela precisa se ocupar dos problemas da comunidade onde ela está inserida. E o mundo é a nossa paróquia, né? O mundo está dizendo que ele precisa da nossa preocupação, da nossa ação em relação às questões raciais, né? Nós não podemos ficar inertes e como igreja, como povo metodista. E essa ocupação ela deve aparecer não só na nossa preocupação, mas também nas nossas ações, nas nossas programações, né? É importante, né, que a pauta racial, né, a pauta antirracista e todo processo que compõe esses conceitos, né, elas façam parte de processos formativos das lideranças leigas e clericais da igreja, mas algo que nos alegra muito é que nos últimos dias, né, nós tivemos manifestações importantes, né, feitas por crianças, jovens, juvenis, né, mulheres e homens adultos, negros e não negros metodistas, né, de diversos lugares do Brasil que se mobilizaram para dizer, né, vidas negras importam. Diante desses tristes acontecimentos que ceifou a vida do Miguel, uma criança de 5 anos, do João Pedro, um adolescente de 14 anos, do Guilherme, de 15, e no cenário internacional de um homem estadunidense, né, o George Floyd. Falar do racismo é espinhoso, é incômodo, gerador, mexe com privilégios, né, dentro e fora da igreja, mas enfrentar o pecado do racismo, né, para enfrentar o pecado do racismo, nós precisamos antes reconhecer que ele é um pecado. E esse reconhecimento, né, não é entender apenas como um jargão ou apenas uma modinha, né, mas que de fato, né, ao ser confessado este pecado, gere a revisão da nossa história, né, individual, da nossa história coletiva, e com isso traga mudança genuína na essência e no caráter. Eu finalizo, né? Finalizando, eu quero também dizer que é importante que a questão, né, a pauta racial, as aprendizagens que devemos ter como igreja, né, da questão racial, ela não pode ficar apenas nas mãos das pessoas pretas da comunidade da Igreja Metodista no Brasil. Ela precisa ser entendida, ser vivenciada, ser experimentada por todas as pessoas que se denominam metodistas, né? Porque nós temos lugar de fala. É importante que as pessoas negras que vivenciam os processos do racismo nas suas vivências diárias, elas precisam sim ser porta-vozes e dizer do que sentem, de como impacta, e também não só nesse processo, mas também como produção de conhecimento que temos feito, né? Existem muitas pessoas da própria igreja que têm conhecimento técnico, né, científico, para falar dessa questão que é sociológica, que impacta na religião, impacta na vida em sociedade. Mas é importante que todos nós estejamos comprometidos. Agradecemos muito a Deus pela vida da reverenda Giselma, do professor Robson e da doutora Juliana por esse tempo de partilha, de reflexão que nos faz pensar. E assim, nesta ordem, coloco a palavra à disposição das irmãs e do irmão para a sua mensagem final, aos homens e mulheres, a todos e a todas que assistem esse programa, especialmente ao povo chamado metodista. Nesses tempos de fragilidade social e econômica, quais os desafios e a missão da igreja? São muitos os desafios e a missão da igreja.
E nós precisamos estar atentos a isso, porque muitas vidas estão sendo atacadas, massacradas nesse tempo de pandemia, no tempo do Covid-19. E eu quero convidar a igreja a lembrar que nossa missão é salvar vidas. Seja quem for, nós precisamos salvar essas vidas. Seja governo, seja igreja, seja eu, seja você. A nossa tarefa, a nossa missão é fazer com que essas mulheres saiam desse ciclo da violência que nós falamos no início e tenham a oportunidade de ter uma vida digna, de conhecer uma vida diferenciada, especialmente aqueles e aquelas que conhecem esse Deus maravilhoso que nós conhecemos. Precisamos sim também empoderar essas mulheres. Muitas mulheres perderão seus empregos e ficarão em situação de mais vulnerabilidade. Por isso a igreja precisa abrir frentes de trabalho, abrir caminhos que possam ajudar essas mulheres no enfrentamento da pobreza, no enfrentamento e o combate à violência contra a mulher. Em todos os tempos a igreja ela precisa ser missionária, ela precisa ser profética. E mais do que nunca, nós estamos precisando de homens e mulheres que anunciem e denunciem. E que nesse tempo de crise possa estar atento, com os olhos, ouvidos abertos, para entender que Deus está nos chamando a uma missão especial. Lutar por vidas que estão sendo massacradas, lutar por vidas que estão sendo deixadas de lado, lutar por vidas que estão sofrendo preconceito, que estão sofrendo a violência. E eu te convido para fazer isso, porque essa é a nossa tarefa, é isso que Deus tem nos chamado, para sermos homens e mulheres que profetizamos, denunciamos e anunciamos o reino de Deus. Bispo, obrigado aí por esse espaço de diálogo importante para nós, como Educação Metodista. Falamos um pouco, né, no início do futuro, mas eu queria também falar do que a gente tem feito aí como Educação Metodista, junto com a igreja, de oferecer aí os nossos espaços para o governo do estado e governo municipal, para que eles pudessem ali instalar o hospital de campanha. Então, algumas das nossas instituições já têm recebido o hospital de campanha para que a comunidade possa ser atendida. Né? A gente é um momento difícil, mas é o que a gente pode fazer como Educação Metodista. Queria também agradecer a todos nossos colaboradores, queria agradecer os docentes, aos discentes, e dizer que o nosso olhar como Educação Metodista é um olhar de esperança, é um olhar de um futuro com oportunidades. Nós temos uma história, nós temos mais de 100 anos, somos uma instituição centenária, já passamos por diversas situações e sempre saímos mais fortalecidos. Então, eu queria agradecer aí a todos e Deus possa nos abençoar a Educação Metodista e que tudo, a gente espera que isso tudo, esse momento de pandemia, possa passar rapidamente. Esse é o nosso desejo. Obrigado aí, Bispo. É importante que a pauta antirracista faça parte do processo formativo de lideranças leigas e clericais. Nos últimos dias nós tivemos manifestações importantes feitas por crianças, juvenis, jovens, homens e mulheres, negros e não negros metodistas de diversos lugares do Brasil, que se mobilizaram para dizer que vidas negras importam. Diante dos tristes acontecimentos que ceifaram a vida de Miguel, uma criança de 5 anos, dos adolescentes João Pedro e Guilherme, de 14 e 15 anos, e no cenário internacional de um homem, né, o George Floyd. Falar de racismo dói, causa incômodos, mexe com privilégios, é espinhoso, mas é só trazendo, né, pautando essas questões que nós vamos conseguir passar por um processo curativo, né, de cura e de estabelecimento de justiça e equidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos, né, reconhecer o racismo como um pecado, reconhecendo e confessar, né, confessar este pecado para que de fato a gente consiga rever a nossa história, que é coletiva, mas que também é individual,
entender que este processo, né, de trazer o racismo, trazer o pecado do racismo, ele não é um modismo, não é um jargão apenas, né, dentro do movimento metodista, mas esse confessar é essencial, que gere mudança genuína na essência e no caráter. Nós precisamos enfrentar, né, de frente este problema que atinge aí uma parcela. E aí eu digo que o racismo, ele não atinge apenas a população negra, ele atinge toda uma sociedade. Ele traz malefícios a todas as pessoas que convivem. E nós precisamos, né, como povo metodista, nos posicionar sempre, a tempo e fora de tempo. E eu quero mais uma vez agradecer pelo espaço, pela oportunidade, e que essa reflexão, né, gere a mudança que nós tanto precisamos na nossa nação. Que Deus nos abençoe nessa missão e que Ele nos fortaleça para que sejamos corajosos no enfrentamento e no combate ao racismo. Ao final deste 7º programa de Diálogos em Tempo de Crise, agradeço a companhia, as orações de cada irmão e de cada irmã, rogando que a bênção do Deus Trino, Pai, Filho, Espírito Santo, esteja sobre todos e todas, agora e para todos sempre. Amém.